Vamos lá, então, compensação previdenciária, né? Vamos lá. Quinta questão, uma questão já mais básica. Vamos lá. Sobre a compensação financeira, né? Os recursos financeiros recebidos pelo RPPS somente poderão ser utilizados no pagamento de gastos gerais do respectivo regime, letra B, de servidores ativos do respectivo regime, letra C, de benefícios de auxílio do respectivo regime, ou letra D, de benefícios previdenciários do respectivo regime. Sabemos que quando falamos em compensação previdenciária, sabemos que temos o regime de origem e o institucional, que ele vai receber o fluxo, né, do dinheiro, aquela contribuição ali do servidor que teve ali no seu regime de origem e migrou para um RPPS, como exemplo, né? E esse valor, o que ele vai ser agregado, né? Essa contribuição, ela vai ser destinada a... Deixa eu ver, só ver se pula aqui. Deixa eu ver aqui. Está pulando. Tá. Aí. Então, a questão fica correta, né? As questões que está direcionada ao benefícios previdenciários do respectivo regime, porque esse valor da compensação ele é destinado somente aos benefícios, né? Conversão de benefício. Portanto, a alternativa D é correta. Gastos gerais do respectivo regime, servidor ativo do respectivo regime e dos benefícios de auxílio do respectivo regime, ele não englobaria esses requisitos, sendo a alternativa D a mais viável para a questão que foi perguntada. Deixa eu passar adiante. Uma questão aí, gestão atuarial, já voltado para a parte atuarial, né? Temos aí, um RPPS apresenta equilíbrio financeiro e atuarial avaliado com base nas avaliações atuariais em cada exercício financeiro e revisão do plano de custeio e benefícios. Em função disso, os responsáveis pelo RPPS não divulgam ou não demonstram a adequação das hipóteses e premissas atuariais. Dada a privilegiada situação do RPPS, qual alternativa está correta? Nessa questão, a gente tem que ter um conhecimento sobre aquelas hipóteses, né? A hipótese financeira, aquela parte biográfica, as tábuas de mortalidade. Sabendo disso, a gente tem que entender que esses requisitos, essas hipóteses, elas têm que estar coerentes, né? Essas informações têm que apresentar informações válidas. Com isso, vamos para as questões, as alternativas. Então, letra A portaria 1467 não trata desse tipo de situação. Somente deve ser demonstradas a adequação das hipóteses e premissas atuariais no caso de desequilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Né? A gente vê a complexidade da questão, mas falta algo. Vamos lá, na letra B. Esse é um procedimento indesejável, porém não é incorreto, dado que o nível de demonstração da adequação das hipóteses depende da situação de equilíbrio do RPPS. Letra C, esse é um procedimento correto, pois como a situação está em conformidade, não há necessidade de demonstrar nada mais. Essa alternativa aí já fala da questão aqui da situação em conformidade. Então, não há essa necessidade. Será mesmo que não há essa necessidade? E letra D, esse é um procedimento incorreto, dado que os responsáveis do RPPS devem validar as hipóteses e premissas atuariais de formas tempestivas. Opa, peraí. Então, eles têm que avaliar, né, as hipóteses e premissas atuariais de formas tempestivas. Essa é a alternativa correta para essa questão, porque eles têm que sempre manter essas informações, né, atualizadas, porque uma informação incorreta pode impactar aí dentro da avaliação atuarial, certo? Vamos lá para a sétima questão, né, no PCASP, né, que eu gosto de falar. As contas contábeis são apresentadas segundo a natureza da informação. Sempre quando a gente está fazendo a apresentação, eu falo, galera, preste sempre
Atenção nessa nomenclatura. Natureza das informações. Quais são? São 3 naturezas que se dividem em 8 classes, né? Natureza da informação, que evidenciam estando um mesmo estruturado de acordo com as seguintes naturezas das informações contábeis. Sabemos que são 3 naturezas das informações. Vamos lá. A, orçamentária, financeira e de controle. Não lembro do Arnaldo ter falado isso, então a gente vai dar uma observada. Letra B, patrimonial, orçamentária e de controle? Não sei. Letra C, extraordinária de controle patrimonial? Ou letra D, patrimonial, financeira e extraordinária? Né? Nessa questão, a gente está frisando mais na natureza da informação, já dentro daquela parte mais contábil, né, que a gente viu. E com aquela experiência que a gente teve, podemos apresentar que a alternativa correta é a letra B. Por que a letra B? Porque a gente está falando da natureza das informações que se divide em 3, que ela é destinada ao patrimônio, a parte orçamentária e também a parte de controle. Então, a alternativa se torna correta, sendo a alternativa B. Então, natureza da informação, patrimônio, orçamentária e de controle. Lembre sempre, ouviu a palavra natureza das informações, já lembra desses três posicionamentos. 8ª questão, né? O documento, esse aqui já voltado para o CRP, né? O documento exclusivo de cada RPPS que registra de forma resumida as características gerais do plano e dos principais resultados de avaliação atuarial é denominado de A, demonstrativo de duração do passivo, letra B, nota técnica atuarial, letra C, demonstrativos de resultados de avaliação atuarial, ou letra D, todas as opções estão corretas. O que anda junto com a avaliação atuarial, que estão sempre ali caminhando junto, e ela tem toda aquela aquele resumo, aquela simplicidade do que tem a avaliação atuarial, e ela carrega de forma resumida. O que vai apresentar? Temos o quê? O DRAA. Então, é o demonstrativo de resultados de avaliação atuarial. É a avaliação atuarial de forma resumida. Então, eles andam correlatos, né? Andam juntos. Então, o demonstrativo de resultados de avaliação atuarial. Né? Então, essa questão ela se torna correta por causa do demonstrativo de duração dos passivos, não englobaria, nota técnica atuarial não englobaria, e todas as opções estão corretas. Ela está incorreta porque demonstrativo de duração do passivo não é, nota técnica não é, então ficamos com a letra C, correto? Vamos adiante. Progestão, lembra vocês que o Progestão ele tem a certificação, são 4 níveis de certificação, e essa certificação tem uma duração, de acordo com o manual, o último manual agora, de 3 anos, correto? E vamos lá. Progestão. As 3 dimensões do programa Progestão RPPS são... aqui você tem que lembrar das dimensões que o Progestão tem. Lembra que são 3 dimensões. Letra A, governança corporativa, educação previdenciária e gerenciamento de riscos operacionais. O Arnon me apresentou naquele dia, a gente falou que tem 3, né? Riscos operacionais não engloba como uma dimensão. Ele está atrelado dentro de uma dimensão, mas ele não é a dimensão principal. Ele também, controles internos, governanças corporativas e educação previdenciária. Letra C, educação previdenciária, prevenção à lavagem de dinheiro e gerenciamento de risco de crédito. Ou letra D, controles internos, gerenciamento de riscos de mercado e prevenção à lavagem de dinheiro. Né? E aí, o que vocês observariam? Então, a alternativa correta é a letra B, porque a gente está falando do quê? Dos controles internos, né? Quem é o controle interno? O órgão, o RPPS, né? Ou o Conselho Fiscal. Governança corporativa, a gente vê toda aquele aglomeração, a gente junta todos os sócios, o Conselho Deliberativo, e temos a educação previdenciária, que a gente vai fazer o treinamento dos servidores, né? Aquele acompanhamento ali do aposentado
pós-aposentadoria, né? Então, temos essas três dimensões no pró-gestão, né? Controles internos, governanças corporativas e educação previdenciária. Então, essa é a alternativa correta, porque são as três dimensões do pró-gestão, certo? E a última questão, já voltado para o controle interno e externo, falamos aqui sobre os controles internos, está correto, né? Técnica, aquela técnica de prova que a gente fala, sempre observar as alternativas. Se uma já estiver correta, você já olha aqui embaixo, se você conseguir entender que ela está correta, já descarta as alternativas. Então, vamos lá. Primeira, é de responsabilidade da diretoria da instituição financeira a implantação e a implementação de uma estrutura de controles efetivas. Olha, eu até acabei de falar, né? É um dever, né? Tem que apresentar um controle. Se ele não for feito pelo ente, pode ser realizado o Conselho Fiscal, né? Então, essa primeira questão, ela está correta. 2, é de responsabilidade dos gerentes e supervisores da instituição financeira a implementação a implantação e a implementação de uma estrutura de controle internos efetivas. Essa questão aqui de baixo, ela teria que faz com que você tenha um conhecimento. Se você identificou a primeira, você automaticamente já descarta a segunda, porque se é da diretoria, né, a responsabilidade, o gerente, o supervisor, não tem essa responsabilidade da implantação. Então, ela fica incorreta. Automaticamente, fica o quê? Letra A, somente a 1, né? Já descartamos aqui a letra C e a D. Fica somente A e B, técnica de prova para vocês. Vocês, quando for fazerem a prova, vocês sempre focam nisso. Beleza, se eu sei que a 1 está correta e a 2 está incorreta, né, fica A e B. Então, vamos lá na terceira. Recomenda-se a segregação das atividades atribuídas aos integrantes das instituições de forma a que seja evitado o conflito de interesse, bem como os meios de minimizar e monitorar adequadamente áreas identificadas como de potenciais conflitos da espécie, né? Isso aqui está correto, a gente até apresenta lá dentro do nosso curso, porque faz essa separação, né, para que não tenha esses conflitos, né, cada um vai ter o seu cargo, né, lembrando da parte lá que, por mais que estejam no colegiado, todos eles estão presentes, ocorreu uma pendência, você tem que passar aos seus superiores, né, por mais que tenha essa separação, né, fica essa alternativa está correta, ela praticamente transcreveu o que estava na apresentação, né? Então recomenda-se a separação. E ficamos com a alternativa B, 1 e 3 corretas, né? Então essa é um resumo das questões, eu peguei as principais questões envolvendo atuarial, gestão, o plano de custeio, né? A parte da seguridade, parte do RPPS, e com isso a gente consegue revisar. Lembrando sempre que a melhor forma de revisar é fazendo questões, né? E assim a gente encerra essa parte jurídica, né? Vamos passar aí mais, caso vocês queiram as questões mais detalhadas, mas essa parte inicial a gente se encerra aqui, essas 10 questões iniciais. Vamos lá, Dobrando. Beleza, Arnon, valeu aí. Tá, vemos aí, pessoal, então essa parte que envolve cai bastante dessas questões aí para conselheiros, né, e para pessoal e os dirigentes da unidade gestora, né, essa parte as certificadoras focam bastante para conselheiro e dirigente essa parte mais da legislação do RPPS, né, dos controles internos, dos pró-gestão, parte atuarial, né, e para o pessoal de investimento, que a gente vai começar a ver agora, né, cai mais essa parte voltada ali para o mercado financeiro, tá? Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Janela.
Todo mundo vendo aí minha tela? Beleza. Então vamos lá começar, né? Então, simulados de prova aí que a gente está vendo, né? Vamos para a segunda parte. Então a gente está vendo aí, né? Matérias aí que caíram nas provas, nessas últimas provas aí que a gente fez, né? E alguns dos nossos clientes também. Estamos utilizando questões aí de todas as certificadoras, tá? Então tem da Totum, da PMEC e da Bipem, tá? Então tem questões aí misturadas, né? A gente não separou de cada uma, porque tem alguns que vão fazer da PMEC, alguns vão fazer, a maioria faz da Totum, né? E alguns estão dando preferência também à Bipem, tá? Então vamos fazer essa parte agora voltada mais para questões dos investimentos, tá? Então vamos lá. Começamos aí com tributação nas nossas aulas lá, né? Um dos últimos capítulos, mas o que a gente tem reparado bastante, eu tenho frisado isso com vocês nas aulas que a gente faz, né? Nos cursos, que tem caído bastante questões de tributação, né? 3, 4 questões sobre tributação, apesar de ser um capítulo bem curtinho que a gente vê ali, mas tem caído bastante questões, né, sobre tributação, que acaba envolvendo um pouco de fundo de investimento também, né? Então, eu dei um foco aí também maior nessa parte aí de tributação, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira questão aí nossa, né? Considere que uma pessoa fez investimento num fundo de investimento classificado com longo prazo, tá? Com resgate da aplicação no 385 dias. Qual será, nesse caso, a incidência do imposto de renda na fonte, na ocasião, né? Na ocasião do resgate, de acordo com as regras lá da Instrução Normativa da Receita Federal 1585, tá? Então a gente sabe, né, que a gente viu lá nas aulas que a gente tem com vocês, que existe uma tabela, né, que vai de 22,5, né, 22,5 a 15%, né? Então a gente tem a tabela de acordo com o prazo que a gente fica investido, né? Então a gente tem essa tabela. Então, de 1 a 180 dias é o 22,5, de 181 a 365 é 20%, e assim vai até 15, né? Então, aqui, ó, na questão, ele fala, ó, 385. Então, está no meio do caminho, né? Então, está no meio do caminho. E quando fala longo prazo, pessoal, é sempre tratando de renda fixa. A gente tem renda fixa ali de longo prazo e de curto prazo, certo? Mas a tabela para os dois é a mesma, tá? Então, nessa questão aqui, no caso, a gente tem 385 dias, né? Ele está pegando 15%. Acho que, espera aí, essa aqui ficou marcada errada. É 20%, tá, pessoal? Isso aqui ficou marcado errado, o X ficou no lugar errado aqui. Mas aqui, ó, no caso nosso, é 20%, tá? A questão correta aí é 20%. Por quê? Ele pegou, porque a segunda faixa etária pega de 181 a 365, vai 20%. Né? 381. Deixa eu só confirmar aqui, peraí. Deixa eu só confirmar isso aqui, que ficou meio confuso aqui, peraí. Não, mas é isso mesmo, tá? É 20%. Tá? Então, essa questão aqui é a primeira questão aí, 20%. Vamos passar para a segunda aqui. Também tributação, tá? Assinar a alternativa que elenca fundos que não têm incidência de come-cotas. O que é o come-cotas, né? Quem lembra lá nas nossas aulas, come-cota é o imposto de renda que é realizado de tempos em tempos, né? Semestralmente existe o come-cotas, né? Independente se você movimenta ou não seu investimento, né? Porque tem o resgate no resgate, né? Tem a aplicação no resgate, o imposto de renda no resgate, né? E o come cotas, tá?
Então, o Come Cotas é aquele que, quando dá 6 em 6 meses, ele resgata, ele incide o imposto de renda. E com isso, o que acontece com as cotas dos fundos de investimento, né? Ele diminui, é a própria, o nome do imposto lá fala, Come Cotas, né? Então, a taxa de administração, a gente lembra lá, ele incide, né? Ele incide sobre a redução do valor da cota, e o imposto de renda, a quantidade de cotas, tá? Então, qual desses fundos aí hoje não incide como cotas? Multimercados e fundos de investimento imobiliário, os FDICs, né, que é os direitos creditórios, que é os das dívidas que eu falo para vocês, que o banco pega as dívidas que a gente tem com eles e lança um fundo de investimento para ganhar em cima das nossas dívidas também, ações e cambial, e fundo de participação e fundos imobiliários, tá? Então, qual seria a correta aqui? Seria letra D aí, fundo de participações. Só autorizar mais uma entrada aqui. Fundo de participações e fundos imobiliários não tem come cotas, tá? Então, esses dois aqui é o correto. 3 aí também, mais uma de tributação, né? Na última vez que a gente fez a prova, aí foram 3 questões de tributação, tá? Então tá nessa faixa aí de 3 a 4 questões sobre tributação, tem caído bastante, tá? Ó, para os fundos de investimento de longo prazo, que a gente falou naquela outra, se trata de renda fixa, não classificado como de ações. Além do recolhimento semestral, né, que a gente viu na questões anterior ali, ó, que é o Come Cotas, por ocasião do resgate das cotas. Então, você está fazendo um resgate. Você investiu, ficou durante um período lá e depois resolveu resgatar, né? Então, vamos lá. Será recolhido 3,5% sobre o patrimônio líquido do fundo a título de contribuições federais. Serão isentos do imposto de renda qualquer rendimentos auferidos com aplicação financeira. Será aplicada a alíquota complementar variável, totalizando imposto de renda entre 15% a 22,5%. Serão devolvidos ao titular das cotas todos os valores recolhidos a título de come cotas, né? Então, vamos lá. Essa primeira questão, ó, será recolhido 3,5% sobre o patrimônio líquido do fundo. O que a gente fala lá sempre sobre na parte de tributação? Toda tributação de imposto que tem nos fundos de investimento, qualquer aplicação, né, sempre vai ser sobre o nosso valor investido, tá? Nunca sobre o patrimônio, tá? Então, o valor que você investe que é descontado, né? Porque não tem lógica a gente fazer uma aplicação lá com 10, 100, 50 mil reais e tá pagando imposto de renda sobre esse valor investido ou sobre o valor do fundo de investimento, né? Então, primeiro, a gente será recolhido sobre o patrimônio líquido do fundo. Então, já está aqui, a gente já vê que está totalmente errado. Não existe cobrança de nenhum imposto sobre o patrimônio líquido do fundo, tá? O que cobra sobre o patrimônio líquido do fundo é a taxa de administração, tá? A taxa de administração. Por isso que eu sempre falo com vocês lá nos cursos. Não confundam taxas com impostos, tá? Taxa é uma coisa, imposto é outro, né? Então, o que cobra sobre o patrimônio líquido é a taxa de administração. E outra coisa que está errada, não existe nenhuma tabela que fala de 3,5%. A menor alíquota que a gente tem de imposto de renda é 15%, tá? Não tem melhor. Onde vocês verem na prova, estiver falando 10, 12, 5 de imposto de renda, pode saber que essa questão já está errada, tá? A menor tabela que tem, a menor faixa que tem de imposto de renda na questão dos investimentos é 15%, tá? Então, isso aqui já está errado. Serão isentos do imposto de renda quaisquer rendimentos auferidos com aplicação. Isso aqui é um sonho, né? Para a pessoa física. Quem tem essa particularidade, né? Quem são, quais os investidores que têm essa particularidade
que não contribui, não paga imposto de renda. Só o setor público, tá? Principalmente os RPPS, tá? Então, se a prefeitura tiver algum investimento no fundo de investimento, o Estado, ninguém paga imposto de renda do setor público, tá? Mas, no geral, paga, né? Então, ele não está especificando a categoria de investidor, ele está falando do investidor em geral. Quando é investidor em geral, a gente entende que é a regra geral, né? Então, para as RPPS, que somos nós, né? Por exemplo, a gente não paga imposto de renda, então a gente pode fazer a movimentação que quiser no prazo que quiser, tá? Mas a regra que vale é a regra geral. Então, essa aqui também está errada. Será aplicada a alíquota complementar variável, totalizando imposto de renda entre 15% e 22,5%, né? Então, ó, aparentemente está correta, né? Está falando da tabela correta, a alíquota complementar, então vamos ver. Serão devolvidos ao titular das cotas todos os valores recolhidos a título de comicotas, né? Nosso sonho, né? Pagar imposto de renda, receber tudo de volta, tá? Então também está errado. Então aí a correta é a letra C. Será aplicada a alíquota complementar variável, totalizando o imposto de renda entre 15% e 22%, tá? Então no comicotas desconta uma parte, quando vai descontar a outra parte, ele complementa entre 15% a 22,5%, beleza? Então, letra C aí, que é o correto. Compliance e ética, né? Nossa primeira parte lá do curso que a gente fala, que quando a gente entra na parte de investimento, né? Esse é o primeiro capítulo, Compliance e ética. Então, vamos ver um pouco sobre essa questão que cai bem pouco, tá? Então, nas últimas 4 provas que a gente fez, eu acho que essa aqui foi a única questão que caiu sobre compliance e ética, tá? Bem pouco, uma ou duas vezes só que caiu, e só uma questão, tá? Sobre a prática de venda casada, né? Muito famosa entre os bancos, quando você vai pedir alguma coisa no banco, né? Um empréstimo, um cartão de crédito, aumento de limite, o gerente sempre te oferece algum outro produto, né? Então, é o venda casada. Então, o que acontece com o venda casada? É permitida em casos excepcionais, quando o fornecedor decide combinar os produtos e serviços. É proibida porque impõe ao consumidor a aquisição de produtos ou serviços adicionais contra a sua vontade. É proibida somente quando envolve produtos com valores elevados. Deixa eu ver se tem abrir o chat aqui, se alguém chamar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode perguntar aí, tá? É permitida, mesmo que o consumidor não seja informado previamente sobre a combinação de produtos, né? Então, qual que é a correta aqui? Então, a venda casada, de acordo principalmente com o Código Consumidor, é totalmente proibida. Os bancos tentam fazer uma forma de burlar isso, não obrigando, né? Tentando, dando assim uma opção, você tem a opção de fazer, faz aqui com a gente para ajudar, tal. Mas a gente sabe que se você não compra e você não entra, acaba dificultando um pouquinho ali o que você está precisando junto ao banco, acaba você aceitando, tá? Mas, de acordo com a nossa legislação, é totalmente proibida, tá? Então, a letra B aí é o correto. Legislação de investimento, né? Esse capítulo, é o último capítulo nosso lá. De acordo com as normas da Resolução 4.963, é a legislação, é a resolução que regula todo o investimento dos RPPS, né? Em que tipo de investimento o regime próprio de previdência social poderá aplicar recursos? Essa questão aqui também já caiu em umas 2, 3 provas diferentes nossas, tá? Então, vamos lá. Na realização de aplicações diretas em operações de compra e venda de um mesmo ativo financeiro em um mesmo dia, em fundos de investimento em participações, em cotas de fundo de investimento de direitos creditórios não padronizados, em fundos de investimento cuja exposição em mercado de derivativos é maior do que 100% do seu patrimônio. Então, vamos ver qual que é a questão correta aí, né? Na realização de diretas operações de compra e venda de ativos em um mesmo dia. O que é isso aqui? Vocês lembram? Ó, esse aqui é o tal conhecido famoso day trade, tá? Então, os RPPS, eles são proibidos de fazer day trade, né? Eu falo direto no curso que nós somos proibidos até de comprar diretamente ações, né?
A gente nem pode comprar direto ações. Nosso único formato de investimento é através de fundos de investimento ou títulos públicos do governo federal, né? Então, são essas duas formas de investimento, tá? Então, quando fala na realização de aplicações diretas em operações de compra e venda de um ativo financeiro, né? Então, a gente já vê que está correta, principalmente no mesmo dia. Porque fundo de investimento você não consegue operar no mesmo dia, né? Você compra, o dinheiro caiu e você sacar no mesmo dia, só vai cair no outro dia. Então, aí já deixa de ser day trade, tá? Em fundos de investimento, participações, né? Então, esse aqui aparentemente está correto, porque é um dos segmentos que a gente pode aplicar, tá? Então, a gente pode aplicar até 5% nesse tipo de investimento. Em cotas de fundos de investimentos direitos creditórios, que é os FDICs, né? A gente pode aplicar, está correto, então nesse aqui a gente pode aplicar, mas está falando aqui, ó, não padronizados, né? RPPS só pode aplicar em FDICs padronizados, que dá preferência na amortização da dívida das dívidas, né? Do quem está lá com as suas dívidas, tá? Então, é só padronizados. Então, essa aqui também está errada. Em fundos de investimento cuja exposição em mercado de derivativos é maior de 100% do seu patrimônio. Esses aqui é o quê? Vocês lembram lá? É os fundos alavancados, né? Que você pode, que investe nesse tipo de fundo, está sujeito a perder, além do patrimônio, do capital que você investiu, mais o capital que o gestor desse fundo pegou emprestado para alavancar, tá? Então, também para os RPPS é vedado. Então, a opção correta aí é a letra B, em fundos de investimento em participações, aonde a gente pode aplicar até 5% aí, beleza? Vamos passar para a próxima. Sobre fundos de investimentos, é o capítulo que mais cai na prova, principalmente o pessoal do comitê e gestor de investimento, né? Quando um único investidor... Cadê? Aqui. Quando o único investidor deseja estruturar um fundo de investimento para aplicar recursos de forma personalizada, ele pode constituir um fundo exclusivo, que é aberto ao público em geral, desde que sob gestão diferenciada. Reúne, no mínimo, 50 profissionais, respeitando as regras de distribuição restrita. É oferecido apenas a investidores qualificados, mas pode ter vários cotistas. Conta com o único cotista, pessoa física ou jurídica, e não faz oferta públicas de cotas. Então, na questão aqui, a gente já fala, ó, fundo exclusivo. Quando é exclusivo para alguém, né? Ou alguma turma, né? Então, não é público em geral. Né? Então, essas aqui já mata a questão. Ó. Público em geral não seria exclusivo, né? Reúne 50 cotistas profissionais, respeitando a regra de distribuição. É exclusivo, né? Tá, mas aí a gente pode ficar na dúvida dessa questão. 50 profissionais. Então, está sendo exclusivos para 50 profissionais. Então, vamos deixar essa aqui sobre dúvida. É oferecida apenas a investidores qualificados, mas pode ter vários cotistas. Primeira questão que está errada. Não é investidor qualificado, é investidor profissional, tá? Qualificado, que vai até 10 milhões de reais. Quem tem até 10 milhões de reais, tá? Profissional é acima de 10 milhões. Então, o fundo exclusivo é para profissionais, investidores profissionais. Então, isso aqui está errado também. Conta com um único cotista, pessoa física ou jurídica, e não faz oferta pública de cotas. Então, a gente ficou nessa dúvida aqui, entre essa e essa, né? Então, reúne 50 cotistas profissionais, respeitando as regras de distribuição restrita. Quando fala em fundo exclusivo, pessoal, a regra, né, de acordo com a CVM, quando fala exclusivo, é só para uma pessoa só, tá? Então, não existe fundo exclusivo para fundos 50 cotistas, ou 50, 100, 200, tá? Essa aí seria um fundo restrito, né? Porque a gente, por exemplo, a gente tem fundo restrito para RPPS, aqueles IMAB, né? BB Previdenciário IMAB, Caixa IMAB, Caixa IRFM, Bradesco IRFM, são para fundos de previdência regime próprio e fundos de previdência público, né? Que somos nós, os RPPS, ou seja, privado e público. Ele é um fundo restrito, tá? Mas não é exclusivo.
tá? Então, quando fala em exclusividade na questão da legislação dos fundos de investimento, é só para uma pessoa. Então, o correto aqui seria letra D, um fundo exclusivo e ainda investidor profissional, tá? Então, ó, eles tentam fazer você confundir os investidores qualificados, tá? Quem só pode abrir fundo exclusivo é só investidor profissional. Qualificado não, porque para abrir um fundo exclusivo é acima de 10 milhões que você pode abrir um fundo, tá? Para você mesmo. Ah, eu não quero me misturar, não. Eu quero um fundo só para mim. Você tem 10 milhões? Tem. Então vem para cá que eu vou abrir um fundo para você. Tem menos que isso, vai lá para o povão, tá todo mundo lá investindo, tá? Então, é essa diferença de qualificado para investidor profissional, tá? O gestor de um fundo que possui estratégia de investimento passiva, né? Então, ele é passivo. Busca aderência a um benchmark definido em regulamento, busca aderência à taxa básica de juros, compra apenas títulos públicos e os mantém em carteira até o vencimento, deve necessariamente ser classificado como renda fixa referenciada, tá? Então, quando é passivo, né? O que a gente fala lá na questão? Tem passivo e ativo. Ativo, o gestor ele vai ter mais liberdade, né? Então, para buscar uma melhor rentabilidade do que o seu benchmark, tá? E passivo, ele visa acompanhar o seu benchmark. Então, se o fundo é passivo, se ele não tiver nada escrito no regulamento dele, né? Se tiver lá, BB Previdenciário, IMAB, fundações, Caixa Fundações, se não tiver a palavra ativo, todos os fundos são passivos, tá? Para ele ser um fundo ativo, ele precisa ter o nome no regulamento, ativo. Então, quando fala passivo, ele já é qualquer fundo, quase a maioria dos fundos são passivos, tá? Então, nesse caso aqui, a letra correta seria letra A. Ele vai buscar aderência. Se ele está acompanhando o seu benchmark de perto, ele é um bom fundo, de acordo com o que você escolheu para investir, tá? Continuamos aqui com fundos de investimento. Qual alternativa está correta em respeito a debêntures e suas características, tá? Então, debêntures, tá? Então, debêntures tem algumas características. Essa questão aqui, então vocês também fixa bem nela, porque ela caiu já em várias das nossas provas, tá? Se eu não me engano, foram 3 das 4 provas que a gente fez esse ano, pela Totum, principalmente pela Totum, tá? Na PIMEC não caiu, mas pela Totum, em 3 das 4 vezes que a gente fez questões da Totum, caiu essa questão aí, ó, exatamente ela, tá? Então, atentos nela aí. Então, qual que é as características? Ele está querendo saber quais as características, né, corretas de uma debêntures, tá? Então, tem lá, book building, é uma espécie de leilão para definição dos juros que a debênture irá remunerar. Este processo pressupõe a existência de uma demanda pela debênture inferior à quantidade de ofertada. Cross default, que quer dizer que uma dívida do emissor vencer e ele ficar inadimplente, as debêntures terão seu prazo acrescido automaticamente em 6 meses, para que o emissor possa ter um tempo adicional para se recompor. Convenantes significam obrigações extraordinárias do investidor, além das garantias que, caso não sejam cumpridas, podem gerar penalidades. Uma debênture pode ser convertida em ações, né? Então, qual que é a questão correta? Então, essa book bullying aqui, né? O que está de errado nela aqui, né? Então, essa aqui é uma questão que vou analisar. Espécie de leilão para definição de juros que a debênture irá remunerar. Então, a debênture não faz leilão, né? Quando a empresa lança uma debênture, ela não lança leilão para definir os seus juros. Ela define no regulamento o quanto que ela vai pagar de juros, tá? Então, não existe leilão para debêntures, tá? É definido já pela empresa qual que vai ser os juros. O cross default quer dizer que uma dívida do emissor vencer, ele fica inadimplente, as debêntures terão seu prazo acrescido automaticamente. Vocês lembram lá que a gente falou das características da debêntures lá? Que ela pode ser estendida de acordo com
com o regulamento, mas em negociação com os investidores, tá? Então, não automaticamente. O emissor da debênture, ou seja, né, a empresa, ela vai negociar o novo prazo para aquelas debêntures, tá? Então, não é automaticamente, tá? Convenantes significam obrigações extraordinárias do investidor, além das garantias que, caso não sejam cumpridas, pode gerar penalidades. Também é uma característica que ela não tem, tá? Ele tem as garantias é o passivo, né? Na verdade, a debêntures é um passivo da empresa, tá? Então, ele não tem essa garantia, ele não é penalizado por isso, tá ok? E uma debênture pode ser conversível em ações, né? Que é a correta. Inclusive ações de outras empresas, né? Que a gente fixa para vocês. A Vale tem lá na sua carteira, ela tem ações da Petrobras, ela tem ações do Banco do Brasil, tem ações do Itaú, exatamente para poder estar negociando no mercado financeiro, dar como garantia, usar na questão dos debêntures, tá? Então, as debêntures, elas são conversíveis em ações, que é a letra correta, tá? Mercado de derivativo, né, que eu falo para vocês, é o capítulo mais chato que a gente tem ali, né, mais complexo um pouco para quem não atua no mercado financeiro, mas é o que menos cai também, né? Então, caiu só essa questão aí em uma das provas, né? Já caiu outra sobre opções também. Essa aqui, no caso, a gente está falando do derivativo mercado futuro, tá? Então, ele cai só uma questão na prova. Ou vai cair sobre mercado futuro, opções, outro mercado swap, né? Aquelas 4 opções que a gente tem. Então, por que o mercado derivativo permite um grau maior de alavancagem? Porque o seu risco de flutuação de preço é sempre maior, porque exige menos recursos no instante da operação, fazendo com que o percentual de ganhos ou perdas possa ser acentuado em relação a operações em outros mercados, porque quem opera com derivativo deseja correr mais riscos, porque quem opera com derivativos sempre tem a possibilidade de perder todo o patrimônio, né, todo o principal investido, independente de qual operação trabalha. Tá? Então, aqui é a letra B, porque exige menos recursos. Vocês lembram lá que a gente fala das operações lá, que o investidor lá não tinha dinheiro, ele quer comprar ações do Banco do Brasil, ele não tem dinheiro, então ele dá como garantia. No caso do derivativo opções, você quer reservar uma opção da Petrobras para daqui a um tempo, você quer 1.000 ações da Petrobras, você não tem dinheiro agora, mas você faz uma reserva dela lá para daqui a 30 dias, você pode usar menos de 10, 5% do seu patrimônio que você vai ter que comprar para comprar naquele momento, tá? Então, o correto aqui é a letra B, tá? Qual a alíquota de mais um sobre tributação? Qual é a alíquota de imposto de renda aplicável aos ganhos obtidos em operações normais de contrato futuro, tá? Então, quando está falando de B3, né? Então, a gente está falando ali de contrato futuro. Então, praticamente ali são ações, né? Então, está ali na B3. Então, qual a alíquota de imposto de renda aplicável? O que eu falei para vocês nas questões anteriores? Né? Aqui, ó, uma que você já elimina de cara, ó. Não existe alíquota menor do que 15%. Então, quando tem lá uma questão de 10%, já elimina essa aqui de cara, tá? Não precisa nem ficar com dúvidas sobre essa questão. 25% existe? Existe a alíquota de 25%? As alíquotas de 15% a 22,5%. Não existe alíquota de 25%, tá? Então, ó, 2 questões a gente já eliminou aqui que a gente sabe que já não existe, tá? Então, a gente já reduziu o nosso risco, né, em 50%. Tá? Então, a gente tem aí 15% e 22,5%. Outra que não existe, né? 22% redondo não existe. As alíquotas são 22,5%, 20%, 17,5% e 15%.
tá? Então, não existe 22. Então, essa questão aqui, ele te deu 3 opções que não existem na nossa tabela de imposto de renda, tá? Então, ele já te deu uma questão. Então, a letra C, 15%. As outras 3 não existem, né? Essas alíquotas não existem para investimentos, beleza? Mais uma aí. Fundos de investimento. Fundo multimercado. Pode aplicar... Opa, voltou aqui, sem querer. Olha lá. Fundo multimercado. Pode aplicar até que limite de seu patrimônio em ativos do exterior? 20%, 50%, 10% ou 100%? Quem lembra a gente falando lá dos fundos multimercado, eu sempre cito, falo que ele é a feira livre da nossa cidade. Pode ter qualquer coisa lá dentro, né? Você pode ter dólar, você pode ter ouro, você pode ter título público, fundo de investimento, investimento no exterior, pode ter qualquer coisa. A única restrição que ele tem é ter um percentual em ativos do exterior. Qual que é esse percentual no caso? 20%, tá? Então, fundos de multimercado, ele pode ter qualquer coisa dentro dele, mas a limitação que tem é 20% de investimentos no exterior. Então, letra A aí, tá? Tá joia, Judimar? Judimar tem que sair aí, pode deixar, tá gravando, a gente vai mandar o link para vocês, tá? Boa viagem aí para você. Gestão atuarial. Peguei um pedacinho aqui dessa gestão atuarial, tá? A Arnon falou um pouco sobre ela, mas achei essa aqui interessante para a gente estar falando também. O que o plano de custeio de equilíbrio do regime mencionado no artigo 26, inciso 7º da portaria 1467 de 2022. O que é o plano de custeio, tá? Então, aqui, pessoal, ele trouxe algumas questões. Eu falo, Delbrando, mas eu vou ter que decorar o artigo tal. Não precisa. Isso aqui é só para complicar, tá? Só para complicar a questão. Ele quer saber o que é plano de custeio. O plano de custeio de equilíbrio, independente desse artigo aqui, é uma coisa só, tá? Essa portaria é de 2022, plano de equilíbrio atuarial, né? Cálculo atuarial é obrigatório para o regime próprio desde 98, né? Então, nem sonhavam existir a 1467, tá? Então, plano de custeio já vem da parte atuarial mesmo. Então, ele quer saber só o que é o plano de custeio. É um plano para equilibrar as receitas e despesas previdenciárias do regime próprio, levando em conta as projeções atuariais. É um plano para reduzir as despesas dos RPPS do meio da suspensão de benefícios previdenciários. Um plano para aumentar a rentabilidade dos investimentos realizados pelo RPPS. Um plano para equilibrar o fluxo de caixa do RPPS por meio de ajustes no investimento, tá? Então, vamos ver aqui. Essa aqui, um plano para equilibrar as receitas e despesas previdenciárias, levando em conta as projeções atuariais. Essa aqui já deu a resposta de cara para a gente, né? Agora vamos ver um pouquinho das outras. Então, a letra A. Um plano para reduzir as despesas do RPPS por meio de suspensão de benefício. A gente não pode suspender benefícios, né, legais, né? Então a gente vê que está errado. O cálculo atuarial não tem a finalidade de suspender o benefício, né? Então ele vai equilibrar receita e despesa, não suspendendo o benefício, tá? Não só eliminando despesa, também tem que melhorar a receita, né? Então como que o atuário faz? Ele aumenta a alíquota quando precisa, tá? Em vez de estar suspendendo benefícios, né? Um plano para aumentar a rentabilidade dos investimentos, nada a ver de rentabilidade, você vai aumentar a rentabilidade investindo em produtos bons, né, e específicos ali, tá? E um plano para equilibrar o fluxo de caixa do RPPS por meio de ajustes no investimento. Também é uma coisa que não tem nada a ver com plano de custeio, tá? Então, a letra A é o plano mais, é a questão correta. Voltando aí para nossas questões de investimento, tipos de riscos e fundos de investimento. Então, essa questão aqui é aquela mistura que a gente fala, né? Pega um pouquinho naquele capítulo de riscos e pega um pouquinho de fundos de investimento, tá? Então, o risco de mercado de um fundo de investimento pode ser medido pelo tempo de existência do fundo, pelo patrimônio líquido, pela quantidade de cotas ou pela variação do valor das cotas. Pelo tempo de existência do fundo, não tem nada a ver, né?
depende muito dos ativos que tem. Então, não o tempo do fundo. Pode ser um fundo agora que existe há muito mais tempo, pode ser mais arriscado do que acabou de ser lançado. Então, o tempo não conta como risco, tá? Para a questão de análise de risco, tá? Pelo patrimônio líquido do fundo, também não. Pela quantidade de cotas, né? Não tem risco na quantidade de cotas quanto a isso, tá? E a resposta correta, pela variação, né? Então, o risco é a variação de preços, né? Então, se a cota caiu, você estava correndo o risco de mercado, né? Você comprou um fundo aqui, a cota subiu, depois caiu, depois voltou, tá? Então, a resposta correta é a letra D. Também sobre o tipo de riscos. Em relação ao risco, analise as alternativas a seguir. O risco é a possibilidade do investidor obter ganho maior do que esperado. Existem dois tipos de risco em fundos: risco de mercado e risco de liquidez. O investidor deve analisar apenas a rentabilidade do investimento, independente do risco assumido. Né? Então, vamos lá ver. Né? Nenhuma delas. 2, 1 e 3 estão corretas. 3, 1 e 2 apenas. E 1, 2, 3 estão corretas. Né? Então, vamos lá. Risco é da possibilidade do investidor ganhar mais? Não, né? Ganhar mais não é um risco, né? A gente fosse ter que correr esse risco, ganhar mais, seria tranquilo, né? Não existe risco você ganhar mais, né? Isso não é um tipo de risco de mercado, tá? Então, é risco de ganhar menos, né? Ganhar menos, não mais, tá? Então, essa aqui já está errada. Então, a gente já pegou a primeira errada, né? Não existe risco de você ganhar mais, tá? Só o risco de mercado é você deixar de ganhar, né? Quem lembra lá a gente falando? Risco de mercado, deixar de ganhar mais, tá? Existem dois tipos de risco em fundo: risco de mercado e risco de liquidez. Ok. Só que ele está pedindo dois tipos de risco. Existe mais, né? E o risco lá sistemático, né? E o risco de crédito, né? Então, tem mais de dois riscos, que ele está falando que existe só dois riscos, né? Que é o mercado e a liquidez. Então, aqui os dois existem, mas está faltando mais dois, né? Então, essa aqui também, ela está parcialmente correta, mas não está 100% correta, tá? Então, também está errado. Então, aqui, ó, na primeira aqui, você já elimina, né? Não, a gente não conseguiria eliminar nenhum ainda da primeira, né? Todas podem ter a número 1 ali aí. Agora, você colocando essa aqui 2, já elimina, a gente já vê que essa aqui não faz parte mais, né? Então, essa aqui já eliminou um aqui, 25% da questão a gente já eliminou, tá? O investidor deve analisar apenas a rentabilidade dos investimentos, independente do risco assumido. A gente fala lá bem claro, né, em destaque em vermelho. Rentabilidade é um critério importante, mas não é o único que deve ser analisado. Então, aqui está falando, o investidor deve analisar apenas a rentabilidade. Tem uma rentabilidade lá excelente, mas o prazo de carência dele é 10 anos. Você precisa do dinheiro ano que vem. Como é que você vai investir nesse fundo aqui? Se ele precisa, você vai te devolver o dinheiro só daqui 10 anos. E ano que vem você precisa do dinheiro, né? Então, você precisa analisar outros critérios além da rentabilidade, tá? Então, também está errada, né? Então, a única que sobrou aí para nós, todas estão erradas, então, nenhuma delas está correta, ok? Mais uma aqui para a gente fazer. Fundos de investimentos. O gestor de um fundo de investimento trocou as LFTs que estavam no fundo por CDBs pós-fixados de um banco, em montante acima do valor do fundo garantidor. Ao fazer isso, diminuiu o risco operacional do fundo, diminuiu o risco de mercado do fundo, aumentou o risco operacional do fundo, aumentou o risco de crédito do fundo. Quem lembra o que é LFT? É letra financeira do Tesouro. O que acontece com as LFT? É o único ativo livre de risco, né?
que é atrelado lá à nossa querida Selic, hoje de 15%, né? Então, tudo que acontece com a Selic acontece com o LFT. Se ele está pagando bem, também se a Selic está alta, os LFT vão pagar bem, tá? Se a Selic está baixa, o LFT vai pagar mal, tá? Então, como ele é um ativo livre de risco, ele está tirando da carteira do fundo da LFT e colocando CDBs. CDB é um ativo de banco, né? Então, o que aconteceu aqui? Se você acrescentou um ativo de uma instituição financeira, por maior que seja, você está aumentando o seu risco, né? Então, aqui, ó, diminui, você não diminui. Então, a gente elimina duas questões aqui, ó, tá? Você trocou um ativo livre de risco por um que tem risco, né? Porque se o banco quebra, apesar de ter o fundo garantidor para CDB, mas ele aqui ainda colocou destaque, né? Ele colocou aqui que no valor acima do fundo garantidor. Qual o valor do fundo garantidor que ele segura hoje para a gente? R$250 mil, né? Então, o investidor ele colocou acima de R$250 mil no fundo, tá? Então, ele está aumentando o risco. Operacional do fundo? Não, ele não é um aumento operacional, tá? Não é um risco operacional, é um risco de crédito, né? O que está errado aqui é de crédito, tá? Só o xizinho aqui foi o lugar errado, mas o correto é o aumento de risco. Então, você trocou um ativo livre de risco por um que tem risco, tá? Vamos passar para a próxima. Legislação de investimento, tá? Só um minutinho, pessoal. Ah, não, pronto, está resolvido aqui já. Quais os limites para investimento em renda variável de acordo com a resolução do 4.963, né? Essa aqui também achei muito interessante colocar, porque é sempre que a gente fala, a gente tem que fazer uma decorebazinha daqueles artigos lá. Artigo 7º, renda fixa. Artigo 8º, né? Renda variável. Artigo 9º, BDR. Artigo 12º, que é o empréstimo consignado, né? Essa aqui achei interessante. Então, quais os limites? 10% em fundos de investimento e participações e 5% em cotas de fundos de ações e 1% de fundo multimercado. 30% em fundos de investimento em participações, 20% em cotas de fundos de ações e 3% em cotas de investimento do tipo multimercado. As aplicações em fundos de investimento, em ações ou índice de mercado de renda variável realizados pelo regime próprio de previdência social estão limitados a 30%, podendo elevar 5 pontos percentuais a cada nível comprovado de melhores práticas. E 20% de cotas em fundo de investimento e participações, 10% em cotas de investimento em ações e 2% em investimento multimercado. Para vocês, só para começar, não existe esses percentuais pequenos, tá? 1%, outro aqui, ó, 2%, 3%, não existe, tá? O menor percentual que nós podemos aplicar é 5% e o maior 100%, sendo que o 100% só em títulos públicos do governo federal. É o único local que a gente pode investir 100%, tá? Então, essas três questões aqui, ó, então essas duas questões aqui, ó, e essa aqui também, que é o 3%, que estava procurando aí, lá achei. 3%. Então, essas três questões aqui já eliminam, tá? Essa e essa. Não existe percentual menor do que 5%, tá? Então, sobrou aí para a gente as aplicações em fundos de ações em 30%, artigo 8º, né, que a gente fala de ações, 30%, podendo ser elevado a 5 pontos percentuais a cada nível. Então, você está lá, tirou projeção nível 1, vai para 35%, nível 2, vai para 40%, né? Nível 3, 45%, podendo chegar até 50%, tá? A cada nível que sobe, você pode levar a 5%. Então, letra C, tá? E é isso, pessoal, tá? Vamos finalizar aí agora. Deu um prazinho bom aí, fazendo bastante questões. Fiz 20 questões aí com vocês, da parte, tá?
de investimento, a Arnon fez mais 10 aí de questões aí da parte legislativa, previdenciária, tá? Agradeço aí a presença de todos. Se tiverem alguma dúvida aí, pode perguntar aí no chat. Eu abri o microfone aí também, fica à disposição. Vamos estar fazendo mais frequências com essas questões, tá? Pelo menos aí uma vez por mês aí, a gente deve estar fazendo umas questões de prova, né? Vai de acordo também que a gente vê que o pessoal está se certificando, né? Eu falo que daqui a pouco a gente não vai ter mais ninguém para a gente certificar enquanto não houver alteração no quadro do regime próprio. Daqui a pouco está todo mundo certificado, é isso que a gente está trabalhando para certificar todo mundo aí, tá? Mas como a gente... Pode falar, Alan. Eu só queria pedir que você disponibilizasse depois essas questões, tá? Tá, não, pode deixar. Vou mandar para vocês esse slide aí que a gente fez, tá? Algumas questões são do última prova que a gente fez aí, né? O Arnon fez da Totum, eu fiz da PIMEC, então a gente misturou os dois aí, tem um pouco da PIMEC, tem um pouco da Totum aí também. Vou disponibilizar isso aí e a gravação também da nossa aula aí também com vocês, tá? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, agradecer a todo mundo, a participação de todo mundo aí. Deixa eu parar meu compartilhamento aqui de tela. E parar a nossa gravação aqui também. Para a gravação, porque